Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao CONCS, quarta edição. Eu me chamo Maiara Macedo Melo, estou na condição de presidente do evento, juntamente com Francisco Luca, presidente da comissão, Lucas, presidente da comissão científica. Nós estamos a realizar mais um evento pela literacia científica, editora e cursos, e hoje, dando continuidade aos nossos mini-cursos, nós iremos trazer, nesta ocasião, o mini-curso Interdisciplinaridade na abordagem de doenças crônicas. Bom, este é o nono evento promovido pela Literacia Científica Editora e Cursos, que vem se consolidando na promoção de eventos científicos online, ancorando-se nos valores da responsabilidade, do respeito, da criteriosidade, da ética, do compromisso e do profissionalismo com os participantes dos seus eventos. Em 2024, o CONCS, o Congresso Online Nacional de Ciência e Saúde, quarta edição, vem com o tema central interdisciplinaridade na abordagem de doenças crônicas. Este evento reafirma seu compromisso com a integração de diversas áreas do conhecimento em prol da saúde da população. O CONCS, quarta edição, é uma oportunidade singular para pesquisadores, profissionais de saúde e acadêmicos de todo o Brasil se reunirem, trocar experiências, debaterem sobre os desafios e avanços no enfrentamento das doenças crônicas, que representam um dos maiores desafios contemporâneos para a saúde pública. Neste ano, seu objetivo primordial é promover essa interdisciplinaridade com a abordagem essencial na compreensão, prevenção e tratamento das cronicidades. Ocasionalmente, nós reconhecemos que a complexidade dessas enfermidades exige uma visão holística, integrada, e que só pode ser alcançada por meio da colaboração entre diferentes áreas do conhecimento, como medicina, enfermagem, serviço social, psicologia, educação física, nutrição, biologia, entre outras. Para contemplar esse objetivo do evento, assim como os nossos objetivos mais específicos, neste momento nós teremos o mini-curso Interdisciplinaridade na abordagem, ferramentas úteis para a gestão de evidências e revisões sistematizadas, que será proferido pelo professor Francisco Lucas. Vou chamar ele para vir para cá. Oi, Francisco Lucas, boa tarde. Bom dia, boa noite, independente do horário que nossos congressos estejam acessando esse vídeo. Olá, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Vamos estar aí conversando sobre essas ferramentas que são muito úteis para você que vai fazer revisões. Espero que seja um mini curso que agregue muito ao conhecimento de vocês. Bom, nessa ocasião, o professor Francisco Lucas vem a ministrar o mini-curso intitulado Ferramentas Úteis para a Gestão de Evidências e Revisões Sistematizadas. Francisco Lucas, que é bacharel em enfermagem pela Uninasal, especialista em docência do ensino superior, saúde pública, gestão e planejamento de saúde, mestre em ciência política pela Universidade Federal do Piauí e doutorando em enfermagem pelo programa de pós-graduação em enfermagem da Universidade Federal do Piauí. Atualmente é editor e consultor de periódicos especializado nas áreas de enfermagem e ciências da saúde e também colabora com a literacia científica, editora e cursos. Professor, seja bem-vindo, fique à vontade e você pode iniciar a sua fala. Bom, primeiramente, boa tarde novamente, tá, pessoal? Esse é um encontro que seria mais uma oficina, Eu vou mostrar para vocês como manusear principalmente essas três ferramentas aqui, que é o EndNote, o Ryan e o Zotero, que são ferramentas, são recursos úteis para o processo de construção de revisões que seguem um processo sistemático. Quando eu falo revisões sistematizadas aqui no título da palestra, eu não estou me referindo só à revisão sistemática propriamente dita, mas a toda revisão que segue um processo sistemático. Então, entra aí revisão integrativa, revisão de escopo, revisão sistemática, revisão bibliométrica, revisão guarda-chuva, que é chamada de umbrella review, enfim, esses diversos tipos de revisão, tá?
Então, a gente vai ver hoje aqui como manusear essas três ferramentas, especialmente, né, o EndNote, o Ryan e o Zotero, com relação às funções específicas. Né? Eu realizo, na verdade, eu utilizo essas três ferramentas para funções distintas. Tá? Então, primeiro de tudo, né, o que seriam os gerenciadores de referências? Né? É importante a gente destacar que o Ryan, ele não é um gerenciador de referência, mas ele é uma ferramenta que auxilia no processo de triagem dos artigos da revisão, ou seja, o que entra, o que não entra, com base nos critérios de inclusão que foram estabelecidos aí pelos autores. Tá? Mas eu procurei trazer essa definição do que são gerenciadores de referências aqui para vocês, né, que são ferramentas projetadas para ajudar, né, pesquisadores e acadêmicos a organizar, a gerenciar e a citar fontes bibliográficas em seus trabalhos. Então, esses softwares facilitam várias tarefas relacionadas aí ao manejo das referências, como a coleta, a organização, a formatação adequada, tá, dessas citações de acordo com os diferentes estilos, né, de citação acadêmicos, né? APA, ABNT, Vancouver, entre outras formatações, tá? Outros estilos de formatação. Bom, e aí a gente entra aqui em algumas funções, tá, dos gerenciadores de referências. A gente tem essa primeira função aqui, que é coletar as referências. Esses gerenciadores, eles possibilitam, né, importar as referências bibliográficas de bases de dados das fontes informacionais, né, bases de dados, repositórios, bibliotecas virtuais, né, catálogos de bibliotecas, websites e arquivos PDF. Né, então, ele importa de maneira automática, né, eles importam, os gerenciadores de referências, de maneira automática essas referências bibliográficas, e isso é feito frequentemente através de plugins para navegadores ou integração direta com fontes informacionais como PubMed, Google Scholar e outros. Né? O Zotero, especificamente, ele tem um plugin que facilita esse processo da coleta de referências. Tá? Outra função muito importante dos gerenciadores de referências é a organização dessas referências, porque eles possibilitam organizar as referências em pastas ou tags, né, facilitando você categorizar, né, e recuperar as fontes específicas conforme a sua necessidade. Isso é outra função muito importante. Outra função, né, citação e bibliografia, porque eles integram, né, os gerenciadores de referência integram-se com processadores de texto, como o Microsoft Word, o Google Docs, para inserir as citações no corpo do texto e gerar bibliografias automaticamente no estilo de citação escolhido. Tá? Então, por exemplo, eu não utilizo o EndNote ou o Mendeley, que aqui a gente não vai nem falar sobre o Mendeley, né, mas aqui a gente vai falar especificamente sobre EndNote, Ryan e Zotero, mas eu não utilizo esses outros, né, para me ajudar nessa citação e bibliografia. Eu utilizo especificamente aqui o Zotero. Né? Ele é extremamente útil e intuitivo nesse processo. Então, das que eu indico aqui, na verdade, dessas ferramentas que eu indico você manusear, Zotero lhe ajuda muito nessa função aqui de citação e bibliografia e de integração com processadores de texto, principalmente com o Word. Tá? Outra função é o compartilhamento e colaboração, porque algumas dessas ferramentas permitem você compartilhar bibliotecas de referências, grupos de referências com colegas e colaborar em projetos de pesquisas conjuntos. Né? O Ryan, como eu disse para vocês, ele não é um gerenciador de referência, mas ele é uma ferramenta que auxilia no processo de você selecionar as evidências, né, os artigos que entrarão, né, que serão incluídos ali na sua amostra para a sua revisão. Então, é muito útil, né, esse compartilhamento e colaboração com outros pesquisadores.
Outra função, anotações e notas de rodapé. É possível fazer essas anotações nesses gerenciadores, tá? Você anotar alguma informação pertinente sobre determinado artigo, sobre determinada referência, e que facilita o processo ali de comunicação também com outros pesquisadores, para que eles estejam a par de todo o processo de seleção desses artigos. A outra função é uma atualização automática, né, que alguns programas têm essa capacidade de estar verificando aí e atualizando de maneira automática as referências, possibilitando que todas as citações estejam adequadas e atualizadas. Então, essas 6 funções são primordiais aqui nos gerenciadores de referências. Tá? Aqui eu deixo indicações de leitura, tá? O artigo de Mendes, Silveira e Galvão sobre o uso de gerenciador de referências bibliográficas na seleção de estudos primários em revisão integrativa. Então, elas fazem um apanhado, falam sobre o EndNote, né, no processo de seleção. Já considera esse estudo, se eu não me engano, é de 2016 ou 2018, não tenho certeza. Mas já é até um pouco ultrapassado, né, a utilização do EndNote para isso. Hoje em dia, com o Ryan, o processo se facilitou muito. Está muito mais fácil você fazer o processo de triagem dos artigos para sua revisão utilizando apenas o Ryan. Porque o EndNote, ou o Zotero, ou o Mendeley, você tinha que fazer um processo mais minucioso, avaliando, de fato, referência por referência, e era mais problemático, mais demorado. Com o Ryan, esse processo de seleção, de triagem, ficou muito mais rápido. Tá? Outra indicação de leitura é esse artigo aqui, da Yamakawa, do Yamakawa e colaboradores, do comparativo dos softwares de gerenciamento de referências bibliográficas, e aí ele faz um apanhado, um comparativo de fato, de benefícios e vantagens, e também desvantagens do Mendeley, EndNote e Zotero. Tá? Então, é outra indicação de leitura aí que eu acho que vai ser bastante útil para vocês. Bom, e aí a gente vai falar um pouco, tá, especificamente sobre cada uma dessas ferramentas. Tá? Vamos começar com o EndNote. O EndNote, o ano de criação dele foi em 1988. Ele foi desenvolvido inicialmente para ser uma ferramenta de gestão de referências bibliográficas que ajudasse, auxiliasse, né, pesquisadores e acadêmicos a organizar suas bibliotecas, seus grupos de referências e formatar essas bibliografias. Tá? Então, ao longo dos anos, evoluiu para incluir uma ampla gama de funcionalidades, com uma integração com processadores de texto, capacidade de importar referências de diversas fontes informacionais e colaborações em grupo. Então, é um software comercial mantido pela Clarivate e é amplamente utilizado em ambientes acadêmicos e profissionais devido à sua robustez e à sua flexibilidade. É um programa que é pago, mas tem uma versão gratuita que também nos ajuda, serve, né, para o que a gente vai utilizar. Eu vou mostrar para vocês, basicamente, para o que eu utilizo o EndNote. Né? Mais à frente, depois que a gente passar sobre falando um pouco sobre o EndNote, sobre o Ryan e sobre o Zotero, a gente vai ver as especificidades de como essas ferramentas podem ajudar, inclusive um passo a passo de como vocês podem estar utilizando. Bom, as vantagens do EndNote. Funcionalidade robusta, ela fornece, né, o EndNote fornece uma vasta gama de ferramentas, de recursos para o gerenciamento de referências e citações. Tá? Integração com processadores de texto, ele se integra muito bem com o Word, facilitando a inserção de citações e geração de bibliografias de maneira fácil. Tá? Bibliotecas compartilhadas possibilita que você colabore em bibliotecas compartilhadas, o que é bastante útil quando você trabalha com um grupo de 2, 3 pessoas. E suporte técnico, né? Oferece suporte técnico especializado na versão paga. As desvantagens, né? É um software pago, o que pode ser um impedimento para estudantes, né, e pesquisadores com orçamento limitado.
curva de aprendizado, para você entender melhor como funciona o software, é preciso tempo, tá? Manuseio, tempo de manuseio, para que você consiga manuseá-lo, consiga mexer adequadamente nos recursos que ele oferece, e a dependência de instalação. Tá? Ele requer a instalação de um software, o que pode ser uma barreira em sistemas com restrição de instalação. Mas também tem a versão web, tá? Que é inclusive a versão web que a gente vai ver mais tarde. O Ryan, o ano de criação dele, vejam, é bem recente, né? Não tem nem 10 anos ainda. Foi criado em 2016. Foi desenvolvido aí basicamente por um grupo de pesquisadores da Universidade do Catar, como uma ferramenta web gratuita, tá, para ajudar pesquisadores a conduzir revisões sistemáticas de forma mais eficiente. Tá? Então, a princípio, surgiu como uma ferramenta gratuita, mas hoje, inclusive no site deles, né, tem algumas ferramentas que são pagas. Tá? Mas aí a versão gratuita ela já te supre tranquilamente. Se destaca por facilitar o processo de triagem, de seleção dos estudos, permitindo que múltiplos revisores trabalhem juntos de maneira colaborativa. Como eu falei para vocês, geralmente lá no método tem que, mais ou menos assim, né, nos métodos de revisão. O processo de triagem vai ser realizado por 2 pesquisadores independentes e os conflitos serão resolvidos com o auxílio de um outro pesquisador. Então, o Ryan ele auxilia nesse processo. Né? O que eu estou selecionando para o estudo é diferente ou semelhante, no caso, do que outro pesquisador está selecionando. E no final vocês resolvem os conflitos, né, que são os artigos que, porventura, eu incluí, mas o meu parceiro de pesquisa não incluiu. E aí a gente vai discutir, né, e chegar a uma conclusão se inclui ou não. Uma outra função, né, na verdade, uma outra informação sobre o Ryan é que ele oferece funcionalidades como marcação e filtragem dos artigos, resolução de conflitos, que eu acabei de falar, né, de seleção, e uso de aprendizado de máquina para sugerir os artigos que são mais relevantes, acelerando significativamente o processo de revisão. Então, é uma mão na roda, auxilia, né, e ajuda bastante nesse processo. Bom, as vantagens do Ryan. É um software gratuito, tá? Na verdade, é um site gratuito, uma ferramenta gratuita acessível para todos os pesquisadores. Tem foco em revisões sistemáticas, mas não necessariamente, né, não exclusivamente sistemáticas. Revisões de escopo, revisão integrativa, você consegue tranquilamente utilizar, porque segue um processo sistematizado para a seleção das evidências. Né? Então, é especialmente projetado para facilitar a seleção e análise de estudos em revisões sistemáticas. Colaboração em tempo real permite que vários usuários colaborem de maneira simultânea, tornando o processo de revisão mais robusto, mais eficiente. E possui também filtros e critérios. Né? Ele fornece recursos para você marcar e filtrar, né, os artigos que você está selecionando, as referências que você está selecionando, ajudando na organização e no processo de tomada de decisão. E as desvantagens? Tem uma interface web, depende de uma conexão com a internet, né, e pode ter limitações de desempenho dependendo da conexão e do navegador. E também falta integração direta com processadores de texto. Tá? O Ryan ele não oferece uma integração direta, por exemplo, com o Word, para citações de bibliografias. Uma outra desvantagem que eu poderia elencar aqui é a nova versão, que não é tão intuitiva como a versão clássica do Ryan. Os prints que eu trago na apresentação, né, é do Ryan clássico, mas se você acessar o Ryan atualmente, já é uma versão mais clean, né, o site mais claro, mas não tão intuitivo como o site antigo. Então, eu prefiro utilizar o site antigo. O Zotero, um pouco mais sobre o Zotero. Só beber uma água. O Zotero, o ano de criação dele foi em 2006. Ele foi desenvolvido como uma ferramenta de código aberto, né, gratuito,
que permitisse os pesquisadores colaborar, né, coletar, organizar, citar e compartilhar referências de pesquisa. Ele é muito elogiado por conta da sua integração extremamente intuitiva, é fácil de manusear, tá? Com navegadores da web, permitindo uma coleta fácil aí de referências diretamente em sites. A sua comunidade ativa e as frequentes atualizações tornaram o Zotero uma opção, né, popular entre acadêmicos e pesquisadores de diversas áreas. As vantagens do Zotero. É um software gratuito, tá? E de código aberto, não há custo para você usar o software, e seu código aberto ele permite a personalização e transparência. Ele tem captura automática de referência, pode capturar, na verdade, referências automaticamente de várias fontes da web. Então, quando você acessa um artigo, por exemplo, que está indexado na Cielo, quando você tem um plugin instalado, aparece a opção lá, se você quer, né, o plugin se ativa, né, no Google Chrome, e questiona-se ali se você quer inserir aquela referência daquele artigo que você está visitando em alguma biblioteca, né, em algum grupo de referências. Sincronização, outra função, né, ele permite sincronizar dados entre diferentes dispositivos, facilitando aí o acesso em qualquer lugar, e extensões e plugins, né, ele oferece diversas extensões e plugins para integração com navegadores e processadores de texto. As desvantagens, né, do Zotero, o armazenamento dele é limitado. A versão gratuita ela tem um limite de armazenamento, né, sendo necessário pagar por um espaço adicional, mas até agora eu não tive problema com relação a isso, né, de armazenamento cheio. Interface e usabilidade não pode não ser tão intuitivo, dependendo, né, do usuário, especialmente para aqueles menos familiarizados com tecnologias, mas eu considero ele bem intuitivo, e ele depende de extensões, tá? Para muitas funcionalidades, ele depende de extensões e plugins, que são ótimos benefícios, né? Auxiliam muito, e pode complicar aí a configuração inicial. Mas isso daqui é facilmente sanado, caso você consiga manusear mais fácil, né? Manusear adequadamente o Zotero. Bom, e aí a gente vai entrar agora no passo a passo de utilização dessas ferramentas, tá? Em suma, eu já gostaria de adiantar. Geralmente eu utilizo o EndNote para uma única função, remoção de duplicatas. Então, quando você faz o processo, né, baixa todos os arquivos em formato RIDS, né, nas fontes informacionais, que você sobe lá no EndNote, a função que eu utilizo, né, basicamente, o EndNote é para remoção de duplicatas. O Ryan eu utilizo para o processo de triagem e o Zotero para a organização das referências. São basicamente essas três funções que eu tiro de cada uma, tá? De cada uma dessas ferramentas. E aí a gente vai ver aqui algumas coisas, né? Alguns recursos adicionais que cada ferramenta dessa nos fornece, nos possibilita. Basicamente, você pode acessar o EndNote por meio desse QR Code aqui ou por meio do site endnote.com/login, e você vai ter acesso a essa página aqui, né? Você vai poder fazer o login pelo Facebook ou pelo LinkedIn ou se registrando, tá? Depois que você se registrar e que você efetuar o seu login, você vai ter acesso a essa visão geral aqui, a essa overview, em que você pode adicionar, na verdade, você tem acesso às referências, minhas referências. Aqui eu já criei alguns grupos, né, com o nome das fontes informacionais, Sinal, Cochrane, Embase, Lilacs, Medline, Cielo, Scopus e Web of Science. Depois, você pode ter a opção de coletar, tá? E aqui você vem para onde? Quando você quer subir, né, mandar para o EndNote na verdade, um arquivo, né, em formato RIS, por exemplo, da Sinal, da Cochrane, da Embase, da Lilacs. E aí você vem, né, depois de coletar, clica em importar referências e você vai vir para essa página. E aí você seleciona o seu arquivo. Aqui é um arquivo
da Cielo com 48 resultados. E aí você seleciona a opção de importação, que no caso aqui é o formato Hefman Hits, e coloca o grupo, né, que você criou previamente para suas referências. Então aqui é Cielo, e aí as 48 resultados vão direto para pastazinha, para o grupo da Cielo. Isso é muito útil para quando você for remover as duplicatas. Você sabe aqui que, por exemplo, que tem 48 resultados, 48 artigos para serem revisados, e depois aparece lá no grupo, né, o quantitativo de artigos ou de arquivos que ainda permanecem, né, depois de remoção. Um grande problema desse processo de importação das referências seria a Medline, né? A Medline ela tem um formato específico, tá? Um formato Medline, PubMed, e você precisa, lá na fonte informacional, na Medline, quebrar esse arquivo em várias páginas, tá? E acaba sendo um processo bem mais demorado, tá? Então, por vezes, o arquivo que quando você junta tudo, ele fica um tempão carregando aqui no EndNote e, no final das contas, dá um erro. Aparece essa mensagem aqui. Fim do tempo de execução, o processo que você tentou excedeu o limite de tempo de servidor de 180 segundos. Então, carrega por 180 segundos e, no final, dá erro. Aí, o que é que eu indico? Você quebrar, né, o quantitativo. Vamos supor que o seu resultado lá no Medline deu 250 artigos, 250 e tantos artigos. Então, quebre por páginas, tá? Baixe os primeiros 50, depois baixe de 51 a 100, de 101 a 150 e por aí vai. Que dessa forma facilita o processo, tá? De não dar erro aqui no EndNote. Porque, do contrário, se você for baixar o arquivo todo, com todos os resultados, pelo menos comigo, sempre está dando erro. Independente de navegador, se eu uso Chrome, se eu uso Edge, se eu uso o Mozilla, sempre dá erro. Não sei o que a que se deve esse problema, tá? Mas aí é uma dica, um bizu que eu estou dando para vocês, de procurar fragmentar, de procurar dividir os resultados lá na Medline, para depois você subir aqui. Aí o processo de você subir aqui é um pouco mais demorado, porque você vai subir diversos arquivos para o grupo, né, para a pasta da Medline. Mas no final dá certo. E aí, visão geral, a gente tem aqui também a seção de organização, tem como você gerenciar os seus grupos e encontrar duplicações. Nessa seção de organizar, essas são as duas principais funções do EndNote, que é gerenciar seus grupos e você criar os seus grupos, como eu criei aqui, né? Vocês veem aqui meus grupos, abaixo de minhas referências, meus grupos, Sinal, Cochrane, Embase, Lilacs, Medline, Cielo, Scopus e Web of Science. Pronto, aqui em organizar meus grupos, aqui como vocês podem ver, tem como vocês adicionarem outros grupos, né, de acordo com o quantitativo, a quantidade de fontes informacionais que você utiliza, que você, na verdade, utilizou na sua revisão. Então, aqui tem Embase com o número de referências 27, Ibex 9, Lilacs 1074, Cielo 48 resultados, Scopus 46 e Web of Science 8. Se eu quisesse criar, colocar aqui outro grupo, por exemplo, Medline, que não está aqui, eu clicaria em novo grupo, nomearia, né, colocaria lá Medline, e aí teria acesso, né, a esses grupos, a essas pastas. Tá? Ainda sobre a função organizar, ela tem a função lá o recurso de encontrar duplicatas. Né? Depois que você conseguir subir, né, fazer o download, a importação, na verdade, de todas as suas referências, você vai procurar as duplicatas aqui no EndNote. O EndNote é bom nesse processo porque ele verifica a verificação de duplicatas de maneira automática.
tá? Então, aqui foram encontradas, na verdade, nós temos um total de 1.212 referências, né? Todas as minhas referências aqui, 1.212. E aí você vem em organizar para encontrar as duplicatas, tá? Você vai clicar em encontrar duplicações, vai clicar em todos. Na verdade, quando você coloca em encontrar duplicações, o próprio EndNote ele já te notifica os artigos aqui, os arquivos, os resultados, né, os registros que são duplicados. E aí já vem marcado aqui os duplicados e você só clica aqui em excluir. Quando você clicar em excluir, você percebe aqui que já vai para a lixeira o quantitativo de duplicatas. Então, aqui foram encontradas 48 duplicatas e restaram, né, 1.164 referências para o processo de triagem. Então, o EndNote encontrou e excluiu 48 duplicatas de maneira automática. É muito útil e é muito rápido. Outra função aqui é o formato, né? Você tem como formatar essas referências, a bibliografia, utilizar o plugin aí do citar, formatar o artigo e também o exportar as referências. Então, como a gente já removeu as duplicatas aqui do EndNote, é interessante que você exporte as referências, ou seja, aquelas 1.164 referências que restaram, para que você importe lá no Ryan. E aí você vem, né, para exportar as referências, você vai colocar todas as referências da minha biblioteca, ou se você quiser também baixar por pasta, né, por grupo, é só você clicar em cada grupo que você criou. Mas aqui é indicado que você coloque todas as minhas referências, ele vai baixar tudo de uma vez, você vai baixar, exportar essas referências em formato Hefman RIS, né, o formato RIS, e clicar em salvar. E aí você também pode encaminhar o arquivo pelo seu e-mail, tá? E aí vai chegar lá no seu e-mail, tranquilo. E aí, baixou lá o arquivo, né, em formato RIS, exportou as referências no formato RIS, a gente entra agora no Ryan. O Ryan ele é muito útil, pessoal, para a triagem dos artigos da sua revisão. O que é que vai entrar, o que é que não vai entrar, de acordo com a sua pergunta de pesquisa, com os seus critérios de inclusão e exclusão. Vocês podem acessar o Ryan por meio desse QR Code ou colocando, né, no espaço de URL ryan.ai, certo? E aí você consegue acessar o Ryan e ter acesso à plataforma, tá? Aqui, quando você clica em entrar, você vai ser levado para essa página. Se você não tem conta, você clica aqui em Create Account para criar a sua conta, ou se você já tem conta, é só logar, tá? E aí você tem acesso a essa visão geral do Ryan. Essa visão aqui, essa overview, é a versão atualizada, uma versão beta que eles lançaram recentemente. Particularmente, eu acho ela mais difícil de manusear. Ela não é tão intuitiva. O que eu indico é que vocês utilizem a versão antiga do Ryan. Como é que vocês conseguem utilizar a versão mais antiga? Aqui está um bizu. É só você tirar esse new ponto, tá? E deixar apenas o Ryan.ai. Né? A versão antiga é mais fácil de manusear, então, para voltar à versão antiga, você retira o new ponto da URL e coloca para entrar novamente, e aí você vai para essa versão do Ryan antigo, tá? E aqui você clica em cadastrar uma nova revisão. Quando você clicar em cadastrar uma nova revisão, você vai preencher esses dados aqui. O título da revisão, ou o título que você queira colocar, né, para essa revisão, o tipo de pesquisa, a descrição da pesquisa, preencha todos esses itens que são aqui obrigatórios. E depois clique em criar, create ali. Depois que você criar, você vai poder selecionar os arquivos, tá? Então, o Ryan, ele suporta vários formatos. Tanto o formato EndNote, o formato RIS, o formato BibTeX, o formato PubMed, o formato Web of Science.
Como a gente baixou lá do EndNote a versão em formato Huffman-Higgs, então a gente seleciona a versão no formato Huffman-Higgs e coloca aqui em continuar. Depois que você tiver clicado em continuar, vai ser carregado lá aquela página e você vai ter acesso aos arquivos, né? Aos registros da sua revisão. Aqueles 1164, como está aqui, né? De não decidido, 1164 resultados. Aí aqui é importante que antes de você iniciar o processo de triagem, que você clique em remover as duplicatas, tá? Ele vai detectar as duplicatas de maneira automática aqui, só que ele não remove de maneira automática. Você precisa verificar se aquela referência é de fato uma duplicata ou não. Tá? É diferente do EndNote, que remove de maneira automática num clique. Já foi removido lá, vocês se lembram, 48 duplicatas. Aqui não, ele vai detectar as duplicatas, ele vai mostrar, inclusive, para você a porcentagem de chance, né, de probabilidade desse arquivo ser uma duplicata com outro arquivo que esteja presente aqui nesses 1164 registros. Tá? E aí aqui ele vem, né, ele encontrou aqui 56 duplicatas, né, para você resolver e verificar o que de fato é duplicata. Então, resolva as possíveis duplicatas antes de iniciar o processo de triagem. Tá? Então, aqui ele já lista, né, ele já lhe leva para essas 56 possíveis duplicações e você já realiza o processo de triagem, na verdade, de exclusão das duplicatas aqui mesmo. E aqui a gente tem, na verdade, ainda sobre as duplicatas, ele coloca aqui para você resolver, né, se é duplicata ou não, tá? E aqui vem com o include, o exclude, né, incluir ou excluir, e aí você resolve a duplicação, se é duplicata ou não, de acordo com os textos que eles encontraram. Bom, e aí quando você quando você vai utilizar, na verdade, o Ryan, é interessante que você, né, adicione também as pessoas que vão colaborar com você nesta revisão, tá? Então, tem como você adicionar um colaborador, um tradutor, um revisor, né, com você, e aí você seleciona aí o tipo, né, de colaboração, né, que ele vai realizar, se vai ser um outro pesquisador que vai fazer o processo de triagem com você, coloca o e-mail dele e o texto ali, caso você queira acrescentar alguma coisa, e encaminha. Depois que você tiver encaminhado para ele, para o seu parceiro de pesquisa, você vai poder, né, começar o processo de triagem propriamente dita. E existem alguns comandos que são essenciais, né, de vocês entenderem. São comandos importantes no processo de triagem. A gente, como eu disse para vocês, inclusive há 2 slides atrás, a gente tem aqui a opção de incluir, esse verdinho com a mão no OK, o talvez e o excluir, né, a mãozinha para baixo, né, o polegar para baixo. Incluir são os artigos que, de fato, respondem à sua pergunta de pesquisa, que, de fato, se encaixam nos seus critérios de inclusão e excluir são artigos que não têm nada a ver ou que não respondem aos seus critérios de inclusão e exclusão. Tem como também você adicionar um motivo, né, aqui, uma razão do porquê você está excluindo ou do porquê você está incluindo esse artigo. Isso é muito útil, né? Tanto você colocar essa razão como uma tagzinha, porque ela auxilia no processo depois de você estar resolvendo os conflitos com a pessoa que vai estar com você nesse processo de seleção, né, do processo de triagem desses registros, tá? Então, aqui a gente tem o incluir, o talvez, que são aqueles artigos, aqueles registros que você não tem uma certeza, mas quer resolver depois no conflito com o seu parceiro de pesquisa, e o excluir. Aí também você tem a opção de
colocar o motivo e também até de adicionar uma nota a esse artigo. Tá? Então, aqui tem esse apoio matricial na saúde mental, na atenção básica, efeitos na compreensão e manejo por parte de agentes comunitários de saúde. Com base na sua pergunta de pesquisa, nos seus critérios de inclusão e exclusão, você vai lendo título e resumo e definindo se esse artigo ele se encaixa, né, e ele responde ao seu objetivo, aos seus critérios de inclusão e à sua pergunta de pesquisa. Basicamente, são esses comandos aqui mais importantes dentro lá do Ryan, tá? Aqui do Ryan. Então, as notas, como eu disse para vocês, elas facilitam a resolução de conflitos lá no final. Então, percebam aqui um exemplo, né? Aqui tem artigos que não foram incluídos nem por mim, nem pelo meu parceiro de pesquisa, e aí a gente marcava o quê? Essas razões, né? Essas tags. No caso aqui, não utiliza árvore de decisão, não responde a pergunta de revisão, não está relacionado à enfermagem. Então, é uma forma de, no processo de conflito, na verdade, de resolução dos conflitos, quando vocês sentarem para conversar e verificarem todos os conflitos que existem, conflitos são o quê? Os artigos que, porventura, eu não incluí, mas o meu parceiro incluiu, ou que eu incluí, mas o meu parceiro não incluiu. Tá? E também os talvez. E aí algumas informações importantes, né, podem estar presentes na barra lateral esquerda. Né? Aqui você percebe o título do periódico, nome de autores, né, autores que são mais comuns, o ano de publicação, então, quantos artigos em 2022, 2021, os periódicos em que os estudos foram mais dessa revisão, né, dos estudos, na verdade, que foram triados inicialmente após remoção de duplicatas, foram publicados em quais periódicos. Né? Então, aqui a gente tem 34 artigos que foram publicados na Journal of Healthcare Engenharia. Enfim, né, você vai verificando, né, esse processo e vai tendo acesso a essas informações adicionais, né, que podem estar presentes na barra lateral. Bom, depois que você finaliza todo o processo de triagem, tanto você como o seu parceiro de pesquisa, você vai o quê? Resolver os conflitos. Você vai tirar o cegamento, né? Então veja aqui, cegamento desligado, com o cegamento desativado, você será possível solucionar os conflitos e os talvez, né, da pesquisa. São estudos que as pessoas, você ou seu parceiro de pesquisa acabaram ficando aí na dúvida se incluiria ou não. Tá? Então, percebam, tudo isso de vermelho aqui, nesse gráfico, são estudos que foram excluídos. O que está de verde são estudos que foram incluídos, o que está de amarelo são os talvez, né, os maybe, e o que está de preto aqui, em menor aparência, né, em menor porcentagem aqui, são os conflitos a serem solucionados por vocês. E aí, né, após a resolução dos conflitos, né, que você faz, você volta para a página de revisão, clica em incluídos para você exportar. Depois que você resolver todos os conflitos, né, que forem de fato, são esses os artigos que vão entrar na revisão. Tem como você exportar, tá? De maneira bem fácil, de maneira bem dinâmica aqui, também em formato RIS, esses registros, tá? Então, aqui você percebe que nessa barra lateral esquerda também tem outras informações além daquelas informações que eu disse, né, que eu mostrei, na verdade, no slide anterior, de nome de jornal, nome de periódico, ano de publicação, nome de autores. Então, aqui a gente tem, por exemplo, em decisões incluídas, né, os artigos que não foram decididos, os artigos talvez, os artigos incluídos, os artigos excluídos e os conflitos. Quando você quer resolver os conflitos, se tiver aqui, por exemplo, 41 conflitos, você clica aqui em conflitos e vai aparecer todos os artigos
que eu incluí, mas o meu amigo, né, o meu parceiro de pesquisa não incluiu, ou que na verdade ele não incluiu, mas que eu incluí. E aí a gente vai ler título e resumo novamente para verificar se, de fato, aquele artigo responde à pergunta de pesquisa ou não. Né? E aí a gente vai resolver se o artigo entra ou se ele está fora. Tá? E após resolver esses conflitos, né, você volta aqui na página que você tem acesso, né, a essa visão geral, clica somente em incluídos, e aí você consegue fazer o download dos 116 artigos que foram incluídos na revisão. E aí você baixa, né, exporta esses 116 arquivos, na verdade, registros, em formato RIS, para utilizar lá no Zotero, porque ele vai te ajudar a organizar as referências e a formatar elas da maneira mais fácil possível. E aí, você pode baixar no formato RIS, né? Você filtra aqui somente para artigos que foram incluídos para exportação, que estão na sua amostra final, no caso aqui são 116 artigos, coloca aqui o formato dos autores, então último nome, último primeiro nome dos autores, e coloca em exportar. Tá? E aí você receberá um e-mail, né, em alguns instantes, contendo o link para download dos artigos que foram exportados, e se isso não ocorrer, verificar a caixa de spam, porque por vezes os arquivos do Ryan, né, os e-mails que o Ryan nos encaminha, podem ir para a caixa de spam. Tá? E aí, agora a gente vai entrar no Zotero. Tá? Deixa eu só beber uma água. Bom, o Zotero, você consegue ter acesso a ele por meio desse QR Code ou por meio do site zotero.org/download. E aí você efetua o download do Zotero para o Windows ou para o seu sistema operacional, né? Faz o download e também instala para o Google Chrome o plugin, tá? Porque ele vai ser muito útil quando você visitar algumas referências. Ele aparece lá a opção de você salvar e adicionar aquela referência a determinado grupo, a determinada pasta de artigo de artigo de revisão que você esteja fazendo, tá? Então, depois disso, você vai ter acesso na verdade, ter essa visão geral do software, tá? Você baixa o Zotero, depois que você baixar, você abre o Zotero no seu computador e você vai ter acesso a isso, a pastas com referências organizadas por assunto, as referências propriamente ditas que estão dentro de cada pasta e as informações sobre uma referência específica. Então, você quer, por exemplo, editar alguma referência, porque é importante que seja dito que as referências, quando elas são exportadas e importadas para cá, por vezes pode faltar algumas informações. Então é interessante que você verifique, né, tudo adequadamente para saber se o nome dos autores está lá, todos os autores, se o título está correto, né, o nome do periódico, volume, número, página, ano de publicação, todas essas informações. Né? Você vai fazer o processo de verificação. É um processo um pouquinho demorado, mas que é muito útil ao final na geração das referências de maneira automática, tanto nas citações, no corpo do texto, como nas referências mesmo, na lista de referências ao final. É muito lindo quando você clica uma vez e tudo vai se organizando de maneira automática. Bom, aqui é importante, quando você está fazendo o processo de adequação, né, do Zotero, que você faça o processo de sincronização. Para esse processo de sincronização, você vai em editar, vai em preferências. Nessas preferências, você coloca a sincronização, marcar as duas opções de sincronização, que é sincronizar arquivos de anexos na minha biblioteca Zotero, ou seja, no programa que foi baixado, e sincronizar os arquivos de anexos das bibliotecas de grupos usando também o armazenamento Zotero. Marque para essas duas opções, que elas serão úteis mais à frente.
importante também que vocês instalem o suplemento. Para instalar o suplemento, você vai em editar, tá? Editar, preferências, citação, e você coloca os processadores de texto. Clica em instalar o suplemento, tá? Aqui é porque já está instalado, né? No caso aqui do meu computador, então não tem como instalar novamente, né? Mas até aparece aqui reinstalar suplemento ou instalar suplemento. E aí você coloca utilizar a caixa de diálogo de adição de citação clássica, tá? Então, vai para isso, instala o suplemento e depois você ainda, nessa instalação do suplemento, você vem aqui para estilos, tá? Nos estilos, você vai em editar, preferência, citação e estilo. E aí você vai selecionar o estilo da sua preferência, tá? Então, se você está fazendo um projeto de pesquisa e é um projeto de pesquisa no formato ABNT, então coloque a ABNT. Né? Procure aqui a ABNT, aqui, e selecione ela. Se você vai estar, na verdade, formatando um artigo e vai ser submetido em um periódico que o estilo de formatação é Vancouver, então escolha o estilo Vancouver. Então você vai selecionando de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua preferência. Tá? E tem como você também editar. Já tive caso, por exemplo, de artigo que foi negado para uma revista que tinha o estilo Vancouver, né, e aí eu submeti em outro periódico o mesmo manuscrito, que foi negado pelo periódico inicial, e aí, num clique, eu transformei todas as citações do texto, né, para o formato ABNT, né, de Vancouver para ABNT, e aí atualiza tudo automaticamente, tanto a citação do texto, introdução, método, resultados, discussão, como também a lista de referências ao final, tudo de maneira automática. E aí você só faz alguns ajustes ali que você vê que é necessário. Bom, o Zotero é ótimo quando você tem que importar muitos registros. Tá? Lá no Zotero, quando você abrir o Zotero, o programa, você clica, na verdade, você cria uma pasta, tá? Uma biblioteca para a sua revisão. Então, tem aqui revisão, evidências de inquérito CAP, revisão, instrumentos de planejamento. E depois você clica, depois que você tiver criado a sua pasta, né, a sua biblioteca da sua revisão, você clica em arquivo, na barra superior, e depois clique em importar o arquivo RIS, né, que foi o arquivo que você veio, na verdade, tirou lá do Ryan, né, que você recebeu lá do Ryan. Aquele arquivo em formato RIS vai ser útil aqui. Né, o arquivo vai, na verdade, abrir essa caixa de diálogo aqui, de onde você deseja importar, aí vem aqui de um arquivo, formato Bibliotex, RIS, RDF, do Zotero, etc. Ou do Mendeley Reference Manager, né, importação online. Aqui a gente vai colocar, né, como se estivesse importando de um arquivo, formato RIS. Então será aberta essa janela, questionando de onde você deseja importar o arquivo, né, mostrando os formatos suportados. Depois, você clica em Next, né, próximo, e seleciona o arquivo no formato RIS. Você seleciona as opções marcadas, tá? Essas opções aqui, coloque coleções importadas e itens dentro de novas coleções e copiar arquivos para pasta de armazenamento Zotero. E depois você clica para importar, e a importação vai iniciar. E aqui você verifica que 116 itens foram importados, né? Lembra lá do Ryan, quando eu exportei 116 registros, né? Naquele arquivo formato RIS, e aqui ele verifica já que tem 116 registros aqui. Depois é só clicar em Finish, finalizar. E aqui estão todas as referências, as 116 referências da minha revisão, no caso, minha revisão de escopo. Né? Todos os registros foram adicionados à pasta que eu queria, né? No caso aqui, para revisão de evidências de inquérito CAP. Então, agora será necessário conferir, fazer aquele processo que eu disse para vocês, conferir referência por referência, tá? Para verificar se o nome dos autores está correto, se o título do trabalho está correto, o periódico, volume, número, ano de publicação. Então, essa conferência é necessária para verificar se faltam metadados, né, informações necessárias para a geração
das referências e das citações. E aí, também tem como você fazer a importação direta. Lembra que eu falei do plugin? Quando você visita algum artigo, ele mostra o plugin, na verdade o plugin ele mostra lá a imagenzinha PDF, perguntando se você quer baixar aquele arquivo ou se você quer adicionar ele a alguma das suas bibliotecas, a alguma das suas pastas. Tá? Isso daqui é no Google Chrome. Então, no Google Chrome você consegue, quando você visita artigos, né, na Cielo ou em qualquer outra fonte informacional, né, existe essa opção, né, de utilizar o complemento do Google Chrome, tá, enviando a referência direta, né, para a pasta dentro do Zotero. Então, para isso é necessário instalar o plugin previamente, né, que é o Zotero Connector. E o Zotero também permite, além dessa importação direta, importar registro direto no programa, né, sem ser importando. Para isso, você deverá usar a função varinha mágica, que é essa função que está grifada aqui, né, destacada aqui. E aí, pessoal, saindo desse processo das importações, né, importação de arquivo em formato RIS, importação direta por meio do Google Chrome, ou a importação também lá no próprio programa, por meio da varinha mágica. Você vem agora para as citações, citar as publicações no artigo. Né? Com o suplemento para o Word instalado, você pode fazer as citações no seu trabalho. Tá? Depois que você também instalar, né, o Zotero no Word. Essa função do Zotero aparecerá no Word, nessa barra aqui, né, naquela barra onde tem arquivo, página inicial, inserir, design, layout, referências, correspondências, revisão, exibir e Zotero. Tá? Então, a função Zotero aparecerá no Word e, ao clicar em adicionar e editar a citação, vai aparecer a opção de escolha do estilo de formato bibliográfico. Né? Lembra lá do que eu falei para vocês, que tem que estar meio que programado previamente no próprio Zotero, né? O estilo de formato que você vai utilizar. Tá? Após a sua escolha de estilo, vai aparecer as pastas e as publicações que você salvou no Zotero. Daí, basta clicar na referência e a citação vai aparecer no seu documento, de maneira automática. O cursor ele deverá estar no local que você quer inserir a citação. Tá? E aí você, quando clicar em adicionar ou editar uma citação, vai ser aberta essa janela, tá, em que você vai poder escolher aí o estilo de citação. Se vai ser ABNT, se vai ser Vancouver, se vai ser APA ou qualquer outro estilo. Tá? E aqui tem as opções, né, que você deve marcar e clicar em OK. Bom, aqui, para gerar a bibliografia das referências, ao finalizar o trabalho, você deve criar uma lista de referências, de todas as referências citadas, e o Zotero fará isso automaticamente ao você clicar em adicionar e editar a bibliografia, já com o cursor no local que você pretende inserir essa bibliografia. Geralmente é lá no final do manuscrito, né, ou no final do projeto, e aí vai ser gerado todas as referências, né, todas as referências que foram citadas ao longo do texto, que você foi adicionando, né, a cada parágrafo, ao final de cada parágrafo, você adiciona ou edita uma citação. Né? E aí, ao final, todas as citações que foram citadas, né, por você, com o auxílio do Zotero, serão adicionadas automaticamente. E aí, como vocês podem ver aqui, como fica, né? Caso seja necessário mudar o estilo de referência, clique em documento, em preferências do documento, e quando você escolher o novo estilo, tanto as citações no corpo do texto, quanto as referências que estão listadas ao final, serão atualizadas de maneira automática. Tá? Então, aqui a gente tem as referências, né? E aqui está no formato ABNT. Se eu quisesse transformar para o formato Vancouver, eu iria em preferências do documento, mudaria, né, para o formato Vancouver e
isso mudaria automaticamente aqui num clique. Enfim, pessoal, de maneira geral, né, resumo aqui para vocês, sendo bem breve, porque o conteúdo, de fato, era algo mais para uma oficina, mas a gente teve que fazer no formato mini curso, bem breve. Antes de finalizar, né, eu tenho uma novidade em relação a essas questões de gerenciadores de referências. E aqui o resumo geral do Zotero para fixar melhor. Tá? Primeiro de tudo, fazer download e instalação do programa. Tá? Depois disso, realizar as configurações iniciais, instalar suplemento, as suas preferências de estilo e tudo mais, criar uma pasta sobre o tema da sua busca, né, no próprio Zotero. Então, de acordo com a sua revisão, você cria uma pasta para a sua revisão especificamente. E depois você clica aí em adicionar as referências utilizando uma das 3 formas de importação. A importação por meio de um arquivo em formato RIS, importando o arquivo diretamente do Zotero, tá? Realizando busca ativa, na verdade, busca direta, tá? Utilizando a varinha mágica, por meio do DOI, por meio do PMID, né, que é o ID dos artigos na PubMed, perdão, ou por meio do ISBN, quando você quer baixar na verdade, quando você quer importar uma obra, né, um livro, um e-book. E a outra opção é a importação direta utilizando a extensão do próprio Google Chrome. Tá? Então, ao visitar a URL do artigo, é possível adicioná-la a alguma pasta. Tá? Você visita o artigo, né, seja na PubMed, seja na PubMed Medline, na Cielo, na Lilacs, e aparece lá a extensão do Google, né, a extensão do Google Chrome para o Zotero Connector, informando, questionando se você quer adicionar aquela referência a alguma das suas pastas, tá, dos seus grupos. E aqui podem me contatar, tá? Por meio de e-mail, tem esses 2 e-mails aí, lucasfontesenf@uf.edu.br ou pelo Gmail. Se vocês quiserem, podem seguir no Instagram Fontes de Pesquisa, eu faço todo um apanhado sobre escrita acadêmica, sobre artigos, né? Faço muitas publicações lá, alguns posts bem interativos, é interessante para vocês. Uma novidade que eu falei que ia comentar é que a gente, da literacia, está com algumas ideias de fazer alguns e-books, né, que serão muito úteis para vocês ao longo desse processo de pesquisa de vocês. Então, a gente vai lançar um e-book em breve sobre gerenciadores de referências. Tá? Ele não será um e-book mostrando passo a passo de como manusear, mas será uma obra voltada para apresentar os principais gerenciadores de referências. Né? A gente vai falar sobre o Zotero, sobre o Mendeley, sobre o EndNote, nessa obra. E além dessa obra, a gente também vai, na verdade, também está preparando outras obras que serão bastante úteis para vocês. E detalhe, obras de acesso aberto. Não será cobrado qualquer valor a vocês, né, que vão ter acesso. Serão obras, na verdade, que vão estar disponíveis gratuitamente no site da Literacia Científica, Editora e Cursos. Se tiverem dúvidas, podem questionar. A Maiara. Então, professor. Foi até bem breve. Foi breve. Graças a Deus, você conseguiu condensar todas as informações em algo muito breve, porque normalmente quando a gente precisa dessas informações, que a gente vai para o YouTube, que é um dos lugares que a gente acredita que as pessoas vão procurar, né, compreender certas coisas, um vídeo mais sucinto, ele acaba por contribuir
né, por ajudar, né, mais. E aí, como você está deixando aí seus contatos, né, é mais fácil de quem tiver as suas dúvidas trazer, levar para você e buscar solucionar. Com relação aos gerenciadores de referência, para nós que estamos, né, na pós-graduação, ele se torna quase que um conhecimento obrigatório, uma vez que o nosso tempo, por ser muito, né, pequeno, né, principalmente no mestrado, a gente acaba produzindo muitos artigos de revisão. E aí, dentro desse processo, é onde a gente vai estar otimizando, não só otimizando o nosso tempo, mas melhorando também em quesitos de qualidade as produções que a gente se propõe a fazer. Você quer comentar alguma coisa? Não, só agradecer mesmo a oportunidade, né, que a literacia nos proporciona de estar mais uma vez nesse nono evento, com outro evento já sendo organizado para realização no ano de 2000, no primeiro semestre de 2025. A gente está procurando, né, colocar mais a nossa cara nos eventos, porque a gente percebe que tem que partir da gente, né? Essas iniciativas de falar sobre pesquisa. Então, no evento passado, né, que foi o Conasmult, a gente tratou, eu e Maiara, fizemos um bate-papo acadêmico, um bate-papo científico sobre escrita acadêmica, sobre escrita científica. Então, foi algo bem interessante, foi inclusive lá, né, que eu falei que poderia estar ministrando também esse mini curso, né, sobre essas ferramentas que são extremamente úteis, né, no processo de construção das revisões, otimizam bastante o tempo do pesquisador. Imagine só você realizar o processo de referência de cada uma das referências existentes no seu artigo. Veja só, eu estou com um artigo de revisão com 116 artigos na amostra, né, para incluir. Então, veja só, se eu fosse fazer, né, na verdade, fazer as referências das 116 registros, né, ao final, seria muito mais trabalhoso. Então, utilizar uma ferramenta, uma dessas ferramentas é muito útil, né? O Zotero, principalmente, é uma mão na roda, ajuda bastante, auxilia muito, otimiza nosso tempo, e o tempo que a gente está perdendo, por exemplo, fazendo de maneira manual, né, essas referências, a gente pode estar colocando em orientação dos nossos alunos, em preparo de outras aulas e de outras coisas relacionadas às nossas atividades docentes. Tá? Então, eu espero que tenha sido útil. Algumas coisas eu, de fato, passei um pouco mais rápido. Quem sabe, em um outro evento, a gente faz uma oficina um pouco maior, com um pouco mais de tempo, né? Inclusive mostrando ali, aqui no passo a passo, na prática, né, e não apenas com os prints. Aqui foi só mesmo para uma apresentação geral, para que vocês entendam brevemente os principais recursos de cada uma dessas ferramentas. Tá? Então, Certo, verdade. Então, professor, a gente só tem a agradecer, né, pela sua contribuição. Essa palestra, graças a Deus, ficará eternizada no YouTube. E quem tiver dúvidas e quiser conhecer um pouco mais, eu acho que vai assim ajudar bastante. Acho não, acredito piamente que vai ajudar bastante a todos nós. Obrigada pela participação e até a próxima oportunidade. Obrigado, até mais.